Bom, nós estamos acompanhando esse caso do Hospital do Buenos Aires, uma interdição ética feita pelo Conselho Regional de Medicina, mas que, na verdade, revela problemas, inclusive que envolvem a Fundação Municipal de Saúde, a relação da Prefeitura de Teresina com a Câmara de Vereadores, já que os próprios vereadores admitiram a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito. Um homem já foi escalado para o diálogo com a Câmara de Vereadores pela Prefeitura. Trata-se de João Duarte Pessoa, ele que é da ETURB e vai fazer essa relação, esse diálogo também com os vereadores na Câmara e com ele que conversamos a partir de agora. Doutor João Duarte Pessoa, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde e obrigado pelo convite. Bom, primeiro, como é que o senhor recebeu a informação de toda essa crise? Quais são as primeiras medidas que a Prefeitura deve tomar nas relações, se não administrativas, mas políticas com a Câmara de Vereadores? Com relação ao que foi citado, ao problema do Hospital Buenos Aires, 84% dos municípios do Brasil está com problema na falta de insumos. Outro problema grande que a Prefeitura tem é a questão de procedimentos licitatórios. A rotatividade de preços é muito alto, então quando você monta o tempo de referência com determinada cotação de preços e o prazo final até finalização da licitação, às vezes demora por questão de burocracia, questão de cotação de preço, dentre outros problemas, e as empresas desistem. Então é uma problemática também essa questão de licitar alguns tipos de equipamentos que os hospitais estão precisando. Mas o prefeito doutor Pessoa já determinou hoje que tivesse uma intervenção forte também no setor de licitação para poder acelerar a aquisição desses equipamentos e também a compra de insumos. Com relação à Câmara, a Câmara continua tendo sua independência. Em breve, o novo presidente da Câmara será o vereador Enzo, que foi votado naquela casa, e a gente está para contribuir, a gente está para somar. Doutor Pessoa jamais vai querer fazer alguma intervenção na Câmara, porque, volto a dizer, lá é um poder legislativo, tem sua independência, e a gente está aqui meramente para contribuir. Agora, doutor Pessoa, ou Pessoinha, lá na Câmara a gente já ouviu falar do seu nome, inclusive em resultados favoráveis da sua interlocução com essa nova missão que o senhor exerce, eu diria mais do ponto de vista institucional do que até mesmo político. Como aparar eventuais arestas? Lá tem um grupo chamado G9, ora G9, Joel, ora é G10, que estuda aí a consistência desse apoio político. Como é que está sendo o tratamento nessa relação institucional Prefeitura e Câmara? Não, os vereadores de Teresina, eles são como posso dizer assim, eles são a porta mais rápida para a população com relação a várias demandas, desde a limpeza pública, desde de própria rede hospitalar, desde a questão da educação, questão da área da assistência social. Então, eles são diuturnamente, são cobrados. E eles, obviamente, procuram o Poder Executivo, que é quem executa o orçamento do município, para atender a necessidade da população. E o doutor Pessoa, ele assumiu essa articulação, eu estou ali meramente como auxiliar do prefeito, para tentar auxiliar e acelerar a questão do diálogo com os vereadores. Hoje, eu estou atendendo todos individualmente. Questão de grupo, para a gente não tem tanta importância, porque cada vereador tem sua identidade própria. Então, os vereadores têm nos procurado e a gente tem um bom relacionamento perante os servidores do município, porque não adianta eu receber uma demanda de um vereador do emenda parlamentar que está com dificuldade de rodar e tem uma licitação para andar, se eu dependo do secretário A, B ou C, se eu dependo de servidores para poder fazer realmente aquele processo andar, se depende também da determinação do nosso prefeito. Então, assim, não é só o Pessoinha que está articulando essa questão de vereadores. Volto a repetir, os vereadores são a porta principal das reclamações da população, porque está ali constantemente do gabinete, é onde tem a concentração da liderança da cidade, e a gente está ali para auxiliar e para acelerar esse bom entendimento tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo. Elivaldo Barbosa fez agora uma reportagem na Câmara de Vereadores, onde eles estão dispostos a fazer, por exemplo, uma CPI da saúde. Essa já seria a segunda CPI na gestão do Dr. Pessoa, já que houve aquela outra falando do transporte público. O esforço agora do senhor será no sentido de evitar que essa CPI seja instalada? Não, o esforço agora é de cumprir as recomendações do Conselho Regional de Medicina. O prefeito doutor Pessoa, ontem, quando soube da informação da problemática do Buenos Aires, reuniu sua equipe de forma emergencial e já tomou algumas decisões para, no máximo, em menos de uma semana, estar resolvido todas as recomendações do CRM. Isso é o esforço principal. A população, obviamente, não tem culpa do que está acontecendo. Volto a repetir.
mais de 80% do município do Brasil estão em dificuldade com relação à questão da área da saúde. Isso é matéria veiculada pelo Fantástico há mais ou menos 30 dias atrás. Então, assim, a gente tem que buscar essa solução e, logicamente, que a Câmara está lá para cobrar. A Câmara é um poder legislativo, é um poder fiscalizador, conforme até mesmo o Ministério Público hoje se fez presente na fiscalização e na interdição ética do Hospital do Buenos Aires. Então, assim, a gente está ali para poder acelerar isso. A população quer o que hoje? A volta do Hospital do Buenos Aires com a sua plenitude da sua atuação. É isso a preocupação do prefeito. O prefeito já admitiu reforma na equipe, já disse isso com todas as letras. Não precisou o período e nem que áreas deverão ser mexidas. Essa situação pode acelerar essa reforma? Não, o fato de ter uma reforma administrativa ou não é a questão da prioridade hoje, estou falando do presente. O fato principal da prefeitura, ela contraiu vários empréstimos, ele tem que dar andamento a esses empréstimos, porque você sabe que uma obra licitada hoje é totalmente diferente o preço dela ser licitada daqui a 6 meses, porque os insumos ele aumenta muito, questão de alguns insumos básicos para fazer qualquer tipo de obra, desde a questão de ferro, desde a questão de cimento, aumenta de forma muito célere. Então, o prefeito está preocupado em acelerar essas obras, porque com o aumento da construção civil da cidade, vai influenciar diretamente 42 empregos diretos e indiretos. Então, é uma preocupação dele, a questão do emprego. Outro problema que tem, que está nos exigindo mais atenção, é a volta da Covid. É outra preocupação também do prefeito, e hoje ele determinou, junto à Secretaria de Finanças, que fizesse uma compra bastante significativa para atender a demanda dos hospitais, porque a Covid está voltando em todo o Brasil e é uma preocupação que tem, principalmente ele que é médico. O senhor comanda a ITURB, um órgão que é estratégico nessa determinação do prefeito de desenvolver obras no município. Porém, o orçamento proposto para 2023, ele sofreu um corte de quase a metade. Isso compromete o que está planejado na ITURB? A questão da proposta, né, que foi aprovada pela Câmara de Teresina, a redução do orçamento da empresa em aproximadamente 80 milhões. O único problema que tem, porque assim, a gente arrecada o valor da COSIP, que é a taxa de contribuição da iluminação pública, que vem naquele talãozinho seu da Equatorial. E a prefeitura ela arrecada aproximadamente 8,5 milhões por mês com a taxa da COSIP. Então, se você multiplicar esses 8,5 por 12, você vai ver que praticamente mais de 90 milhões é só para gasto com a COSIP. E eu preciso de orçamento para poder movimentar essa questão da iluminação pública. A questão das obras, o prefeito pode fazer através de apostilamento e de suplementação. Apostilamento é quando ele tem um contrato, uma fonte de recurso, ele vai colocar outra fonte, que no caso é oriundo do Banco do Brasil, ou do caso seja aprovado, que a Câmara ainda vai decidir, o Banco de Brasília, o BSB. E a questão da suplementação, o prefeito ele tem autonomia dentro do orçamento, tem uma lei específica que rege isso, com relação à mudança de aumento do orçamento de um órgão, de acordo com a necessidade e de acordo com o que o prefeito, que é o chefe do Poder Executivo, achar necessário. Então, assim, está em conversas a Secretaria de Governo junto com a Câmara de Teresina para poder tentar contornar isso, porque a gente já tem muitos projetos, como a Avenida Professor Camilo Filho, a Avenida Dom Helder Câmara, na Zona Leste de Teresina, que é uma grande reclamação, aquela rua ali do Frango Dourado, vai ser a primeira avenida de pavimento rígido do Estado. Lá vamos fazer de pavimento rígido, de concreto armado, será uma extensão de 1 km e 58 metros, a licitação é agora em dezembro. Teremos a Braz Honório na Zona Norte, também uma reclamação muito grande da cidade, e demais vias que a Prefeitura, através da ITURB, vai fazer a questão do recapeamento. Então, você vai propor um veto ao que foi feito lá na ITURB, no orçamento? Não, eu não estou dizendo que a gente vai propor o veto. Quem vai decidir isso é o prefeito junto com a Secretaria de Governo e a Secretaria de Planejamento. A ITURB é uma empresa pública, é igualmente uma empresa particular. A diferença é só o meu capital, que o meu capital é público. Então, a gente está lá para prestar serviço para o município, logicamente com a empresa que não tem lucro, porque meu lucro é social. Então, a gente está lá para atender às demandas do nosso prefeito outra pessoa. Agora, falou-se sobre, o Elivaldo falou a respeito da reunião do Republicanos, o senhor vai ter um papel importante dentro do partido para a reestruturação da sigla no estado do Piauí. Chegou-se a cogitar até a possibilidade do senhor se dedicar exclusivamente a isso e afastar-se da ITURB. O que há, de fato, nisto? O que está sendo tratado nesse sentido? Foi uma viagem agora, está aproximadamente 2 dias, juntamente com o deputado pastor Jessivaldo para Brasília, conversar com o Marcos Pereira. Eu fui 2 reuniões. Eu fui no Ministério da Casa Civil,
E a outra também foi a questão partidária. E nessa reunião ficou acordado que o doutor Pessoa conduzirá o Partido Republicanos até 2026. 26. Até 2026. Atualmente eu sou o presidente estadual do partido, tenho acumulado essa função, tenho a obrigação de expandir o partido e crescer perante o Estado, e o dia de domingo está para isso. Então, assim, de segunda a sábado trabalhar aqui em Teresina e domingo viajar para crescer o partido. Permanência, portanto, na ETURB. Até onde o prefeito doutor Pessoa determinar. Até a data que ele mandar, eu estou lá servindo a população. E o grupo do Republicanos. E o grupo do Republicanos. Muito bem. Quero agradecer ao senhor, doutor João Duarte Pessoa, o Pessoinha, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado, e eu passar aqui um recado para a população. O doutor Pessoa está atento à problemática do Hospital do Buenos Aires e ele, com certeza, ele vai responder à altura e vai resolver de forma mais célere para diminuir os transtornos aí da população. Aliás, Pedindo desculpa aqui para toda a população. Ele como ele já vai completar 77 anos, então ele tem que ter uns cuidados, questão de alguns probleminhas que a idade avança, você tem que estar bastante atento, e ele está cuidando da saúde, como qualquer outro cidadão que passa de uma certa idade, tem um acúmulo de função que nele tem, ele trabalha de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite, então assim, ele tem que ter cuidado com a saúde, principalmente porque ele representa quase 1 milhão de habitantes. Verdade. Saúde, então, ao doutor Pessoa, mas nada grave, né, obviamente. Nada grave. Muito obrigado, José Duarte Pessoa, Pessoinha aqui no Jornal do Piauí conosco. Obrigado pela participação. Estou às ordens. Muito obrigado.